Queridos do Senhor Jesus, boa noite. A Missão Vida completa em setembro próximo 30 anos de ministério, 30 anos de trabalho em favor do homem de rua. Pela misericórdia de Deus, hoje nós estamos em 7 estados do Brasil. Vamos iniciar uma base da Missão Vida com a ajuda da Igreja Presbiteriana de Manaus. O reverendo José João é um homem muito dinâmico. Ele comprou um terreno lá, levantou um empresário, um pequeno empresário, compraram e depois me ligaram. Ela disse, a parte de vocês é tanto, vocês pagam e vêm começar o trabalho aqui. E nós fomos lá, agora no Carnaval, conhecer a área, uma área de 24 mil metros quadrados. E, se Deus permitir, nós estaremos estabelecendo uma base da Missão Vida em Manaus a partir do mês de janeiro. Estamos implantando a Missão Vida em Londrina, temos a Missão Vida na Bahia, Brasília, e também uma base aqui em Saquarema. Hoje nós estamos atendendo 40 homens de rua. O trabalho da Missão Vida é um trabalho simples, como as coisas de Deus são simples. É um lugar muito bonito, muito agradável, muito limpo, onde as pessoas são tratadas com muita dignidade. Vale a pena conhecer a nossa base aqui de Saquarema, 80 quilômetros. Eu me lembro que muitas vezes que eu vinha aqui, os irmãos me desafiavam, pastor, o senhor precisa começar algum trabalho aqui no Rio de Janeiro. Nós começamos, agora você precisa ir lá conhecer o trabalho que a igreja tem ajudado a sustentar, que alguns de vocês têm contribuído regularmente. Isso vai fazer um bem imenso para aqueles homens que estão em processo de recuperação, mas, sobretudo, vai fazer bem para o seu coração. Nós tínhamos uma vizinha que morava perto da nossa casa, ela é jornalista, o marido um arquiteto muito conceituado, e um dia ela encontrou com uma outra vizinha nossa que era evangélica, e a senhora convidou para que ela fosse à igreja. Ela disse, não, eu não gosto muito de crente, não. E ela falou, mas por que você não gosta? Ah, porque vocês falam uma coisa e vivem outra. E aquela nossa vizinha disse, se eu tivesse que ser crente, eu ia ser lá da igreja do reverendo Hildo. Porque aquele cara, ele fala as coisas e faz. Na verdade, eu luto para fazer. Há um texto na Bíblia que diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Quando a Igreja Betânia cuida das crianças, Deus é glorificado. Alguma coisa acontece no coração daqueles que não têm o Senhor. Eu sou servidor público e eu vejo o quanto as pessoas do mundo estão de olho na gente. E quando a gente faz alguma coisa significante, eles querem saber por quê, por que isso acontece, por que o senhor cuida de mendigo, qual é a sua motivação. Ontem alguém me perguntou, pastor, por que o senhor cuida de mendigo? O senhor gosta de mendigo? Eu disse, não, eu gosto mesmo da Europa. Né? Eu gosto mesmo de carro 0 quilômetro, eu gosto mesmo de ir para a Flórida, eu amo ir para a Flórida, eu gosto mesmo dos meus filhos, da minha mulher, e gosto de Jesus. E o meu amor por Jesus me constrange a amar essas pessoas. Eu não consigo ser crente e não passar perto. Eu não consigo ser crente e ser indiferente à dor, ao sofrimento dessas pessoas. E entre aqueles que sofrem na nossa nação, certamente os moradores de rua são os que mais sofrem. Certamente eles estão entre o grupo mais marginalizado. Quando você leva um mendigo para a Missão Vida, ele não tem nada para te oferecer. Pelo menos essa é a ideia inicial. Mas com o passar dos dias, você vai percebendo a beleza de Deus na vida daquele homem. Você vai vendo o quanto o Senhor o ama, você vai percebendo que muitas qualidades que ele tinha, elas vão voltando e ele se torna uma pérola preciosa. Hoje nós temos mais de 170 missionários em tempo integral. E entre esses 170 obreiros, funcionários, missionários, nós temos cerca de 50 que foram recuperados na missão. Hoje nós temos pastores, líderes, pessoas que estão à frente de núcleos, como de Brasília e outros,
que foram resgatados pelo Senhor na rua e se tornou uma fonte de esperança para outros. A Missão Vida é um milagre de Deus, e a Igreja Betânia, Reverendo Josué, tem participado efetivamente desse trabalho. Quando você dá seu dízimo, você está mandando dinheiro para a Missão Vida também, você sabia disso? Quando você traz a sua oferta, você está dizendo: Senhor, eu quero ajudar a Missão Vida a resgatar os homens de rua. E eu sei que a Missão Vida não é a única agência, não é o único trabalho que essa igreja participa, que essa igreja ajuda a sustentar. Por isso eu também quero encorajar você a sempre ser fiel, trazendo as suas ofertas, os seus dízimos. Deus não precisa do nosso dinheiro, querido. Deus, Ele existe por si só, Ele se basta, mas Ele é tão generoso que Ele nos dá o prazer de participarmos, de ser coparticipantes do seu reino. Eu costumo dizer que dinheiro é um assunto altamente espiritual. Sem dinheiro não se constrói, sem dinheiro não compra remédio, sem dinheiro não compra casa para pessoas, não faz centros de recuperação, não constrói templo. Então, o meu dinheiro me representa muito bem. Quando eu dou meu dinheiro, eu estou dando um pouquinho de mim, um pouco da minha inteligência, um pouco da minha capacidade. É também uma das maneiras de glorificarmos a Deus. Eu conheci um pastor que estava à frente de uma igreja por muitos anos, e naquela igreja tinha uma mulher muito bem-sucedida, mas uma mulher muito difícil. E um dia o pastor, pregando sobre ofertas, dízimos, no final ele foi à porta, cumprimentou as pessoas, e ela olhou para ele e disse: pastor, eu quase nunca venho à igreja. E de vez em quando eu vejo, como hoje, o senhor prega para a minha bolsa, né? Tanta coisa para o senhor pregar, o senhor prega para a minha bolsa. Ele disse: não preguei para a sua bolsa, eu preguei para o seu coração. O problema é que o seu coração está dentro da sua bolsa, né? Então, muitas vezes nós somos assim, querido. A gente não gosta que fale de dinheiro, porque nós amamos demais o dinheiro. Mas o dinheiro precisa ser tratado com mordomia, com cuidado. Ele é bênção de Deus, ele não é maldição. E através dele a gente pode fazer coisas lindas para a glória do nome do Senhor. Eu tenho comigo o pastor Arlindo, que é lá de Goiás, trabalha no departamento de comunicação da missão. Fica de pé, pastor. Ele tomou a iniciativa de vir de carro, veio dirigindo de Goiás aqui para conhecer. Ele queria conhecer a Betânia, Josué. Queria conhecer você, queria encontrar com os irmãos, queria estar ontem lá na comemoração do aniversário da missão de Saquarema. E amanhã ele vai dirigir o dia todo, coitado, né? E talvez parte de terça-feira também, ele está aqui me ajudando. E sempre bem acompanhado da minha mulher. Rosane, vem aqui. Veja quanto a minha mulher é bonita. Rosane é o meu tudo. Ontem ela disse que ela é a minha metade. Ela não é a minha metade, ela é o meu todo, meu tudo. Como eu amo essa mulher. E como ela tem sido generosa e tem abençoado a minha vida. Rosane gravou um CD depois de muitos e muitos anos de insistência. Eu sempre pedi, ela estudou Palavra da Vida, fez Grupo M, para que ela gravasse, e ela nunca aceitou. Há cerca de 2 anos, eu insisti com ela com um projeto que nós temos. Nós temos cerca de 70 crianças, é uma orquestra, você ainda não conhece a orquestra. Eles vão estar no Rio de Janeiro, agora lá na Catedral Presbiteriana, e talvez mais uma igreja. São meninos, meninas, adolescentes, de um bairro muito pobre. E como é lindo o trabalho daqueles meninos. Nós vamos trazê-los ao Rio em julho. E é interessante quando você traz um goiano no Rio. Ele vai para a praia e a primeira coisa que ele faz é levar a mão na água e levar na boca para ver se de fato é salgado. E há tanta expectativa no coração daqueles meninos de vir ao Rio. A Rosane gravou esses CDs, toda a renda dele é voltada para a manutenção da orquestra. Nós temos professores dando aula todos os dias, eles têm uma carga horária bem exaustiva e tem crescido muito. Reverendo Guilhermino viu eles tocando lá e disse: você precisa levá-los ao Rio. E nós vamos trazê-los. Você pode conhecer um pouquinho mais desse trabalho da Rosane e também participar, assim,
da obra com as crianças do bairro Itatiaia. Uma alegria estar com os irmãos. Meu marido exagera, mas é um privilégio grande estar aqui com vocês, rever pastor Josué, Emília, sua filha. Muito obrigada pela generosidade de vocês nos receber. O que pode Deus fazer com um homem que se compromete a abrir sua alma para sua glória? O que pode Deus fazer com um homem que se dá inteiro, se faz servo humilde, pronto a trabalhar? Ele faz tantos milagres, ele muda tanta história. Quando o homem se entrega para o louvor da sua glória, ele cura e liberta. Quando o homem o adora, quando o homem se dispõe a ser louvor da sua glória. O que pode Deus fazer com quem entrega seus talentos, se faz servo humilde, pronto a trabalhar? O que pode Deus fazer com aquele que se dá inteiro, se faz servo humilde, pronto a trabalhar? Ele faz tantos milagres, ele muda tanta história. Quando o homem se entrega para o louvor da sua glória, ele cura e liberta. Quando o homem o adorar, quando o
nasceu, mais humilde que você e eu, na carpintaria com seu pai, aprendeu a serrar e invernizar. Foi com gente humilde que cresceu. O sofrer da sua gente conheceu, mas ninguém sabia aquele moço vinha pra trazer ao nosso mundo a luz. Quanta gente humilde ele ajudou, quanta gente humilde ele sarou, quanto aprisionado libertou. Nele o condenado achou perdão. Quanta gente humilde ele salvou, gente que não tinha mais pra onde ir. Nele aquela gente achou descanso pra alma. Nele aquela gente viu o amor. Estou falando mesmo é de Jesus, esse amigo que traz esperança e paz. Se você não tem com quem contar na vida, conte agora mesmo com Jesus. Conte agora mesmo com Jesus. Nos últimos 2 anos, a Missão Vida serviu mais de 2.200.000 refeições. Prestamos mais de 77.000 atendimentos médicos e odontológicos. Nos últimos 4 anos, nós tivemos 117 ex-mendigos se formando no nosso seminário, no nosso Instituto Bíblico. Deus tem sido maravilhoso, mas tudo isso tem um custo. E eu queria muito desafiar você nessa noite a fazer um compromisso conosco, com Deus, com a missão, de se tornar um colaborador da missão. A Missão Vida ela é mantida através de pessoas que doam a partir de R$15 mensais. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar com o pastor Arlindo, com a Rosane no final, uma ficha, talvez você já recebeu, vai preencher, devolver. Você pode contribuir através do cartão de crédito ou através de um boleto que será enviado todos os meses para a sua casa. Nesses 2 últimos anos, 2011 e 2012, cerca de 6.500 pessoas pararam de contribuir com a Missão Vida, sendo que cerca de 1.000 dessas pessoas são do estado do Rio de Janeiro. É difícil demais fazer missões no Brasil. Nosso povo tem um coração muito bom, mas fraco. As pessoas se comprometem,
e quando surge a primeira dificuldade, ele para de contribuir. Por isso a gente tem que estar sempre levantando novos parceiros. E nessa noite você pode ser resposta do Senhor para as nossas muitas orações, no sentido de que a gente tenha condição de continuar cuidando dessas pessoas e avançando em direção aos alvos que Ele tem colocado no nosso coração. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios 4, versículo de número 16, 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem, elas são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Senhor, nós viemos a esse lugar porque aqui temos te encontrado, temos sido abençoados por meio da tua palavra, temos alegrado o nosso coração em ti, temos recebido orientação, graça, desafios para continuarmos na caminhada da fé. E eu oro para que nesse momento não seja diferente. No nome de Jesus, Senhor, libera sobre o teu povo a tua bênção, os seus pensamentos, a tua misericórdia, que nós sejamos encontrados, ó Deus, por meio da tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar conosco por meio daquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração. Abençoa, Senhor, as nossas vidas nessa hora, no nome de Jesus. Amém. No dia 5 de julho do ano passado, eu preguei aqui no Rio em 2 igrejas. No dia 6 de manhã, eu e Rosane voltamos. E eu tinha uma cirurgia marcada para amanhã do dia 7, uma terça-feira. Quando cheguei em casa, já era quase noite, me preparei. No dia seguinte, por volta das 6 horas da manhã, eu me internei. Já tinha quase 2 anos que eu vinha me preparando para essa cirurgia, uma cirurgia ortognática. O médico me disse: olha, pastor, é uma cirurgia longa, das 7 da manhã às 3 da tarde, mas é uma cirurgia sem risco. O senhor vai ficar 2 dias no hospital, depois vai para casa e 7 dias depois o senhor vai estar com a sua vida normal. Não é fácil, dói muito, mas não é uma cirurgia complicada. Eu me internei 6 horas da manhã, 7 horas a cirurgia começou, 3 horas da tarde ela encerrou. E eu só dei conta do que havia acontecido comigo cerca de 2 meses depois. Eles me destubaram antes da hora e eu fiquei das 3 da tarde até meia-noite sem assistência. Meia-noite, o médico que trabalha na Missão Vida ligava querendo saber notícia, e o anestesista informando que estava tudo sob controle, e ele começou a fazer pergunta e disse: olha, ele está morrendo. E eles me pegaram naquele hospital e me levaram para um hospital maior. E quando eu cheguei ali, eu cheguei sem sinais vitais. E isso não é exagero. Lá do primeiro hospital eles passaram, e quando chegou o exame do outro lado, uma irmã muito querida, uma médica amiga nossa, recebeu e disse: esse paciente não vive, ele não tem os sinais vitais. E alguém disse: ele vive, ele é o seu amigo pastor Wildo. Ela passou rapidamente para um outro hospital e, mais uma vez, não tinha sinais vitais. Eu fiquei 2 semanas em coma, fiquei um período longo na UTI, depois na semi-UTI, depois fui levado para casa. Tive que reaprender a falar, tive que reaprender a andar, tive que reaprender a comer com a minha própria mão. Demorei meses para conseguir ficar de pé.
A primeira vez que me puseram de pé, eu fiquei 15 segundos. Perdi 20 quilos. E até hoje eu continuo lutando para continuar a minha vida, para continuar gozando das coisas boas que o Senhor tem me dado. A vida, de fato, querido, como diz Stanley Jones, ela nos lança um punhal. E há duas maneiras de segurá-lo. Pelo cabo, ele nos fere, mas se segurarmos pela lâmina, ele pode transformar-se num instrumento de defesa. Naquele tempo, ali na UTI, eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. E eu fui cuidado pela Rosane, fui cuidado pela minha irmã e por uma equipe de 13 médicos, porque todas as áreas que você possa imaginar eu tive problema. Eu tinha lá médicos de 13 especialidades que me assistiam 24 horas por dia. Um dos presbíteros da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Anápolis, que é um dos donos do hospital, chegou de uma viagem. E a esposa disse, pastor Wildo está no hospital, em estado de coma muito grave. E ele foi rapidamente para o hospital. E quando ele entrou na UTI, ele não me reconheceu, perguntou para a enfermeira, onde ele está? Ela disse, esse aí. E ele contou para a Rosane, no dia de um culto em ações de graças que fizemos, ele chamou a Rosane e eu e disse, naquele dia, eu saí da UTI e chorei muito. E eu disse, Senhor, eu não tenho coragem de orar pelo Wildo, porque certamente não há mais possibilidade para esse teu servo. Mas eu quero orar pela Rosane e pelos meninos, pedindo ao Senhor que console o coração dessa família. O médico socorrista, no dia do culto em ações de graças, o chefe da UTI, ele não é evangélico. Ele chegou um pouco mais cedo na igreja, nós não divulgamos o culto, e tínhamos mais de 600 pessoas. Foi difícil comportar todas as pessoas que foram ao culto. E ele procurou a minha secretária e disse, eu quero falar alguma coisa. E ela ficou muito preocupada, o que esse cara vai falar? Ele não é evangélico, qual que vai ser a palavra dele? E ele disse, eu nunca havia visto algo tão extraordinário como aconteceu na vida do pastor Wildo. Vocês dizem que é um milagre, e eu posso atestar, houve, sem dúvida, algo que excede a compreensão da ciência. Irmãos, o nosso Deus é um Deus fiel, o nosso Deus é um Deus bondoso, misericordioso, e certamente houve muitas pessoas aqui que oraram por mim, e eu sou muito grato pela sua oração. Eu costumo dizer que eu estive à porta dos céus. Deus não permitiu que eu entrasse por causa da oração de muitas pessoas. Minha mulher me disse isso. Para mim teria sido infinitamente melhor ter entrado, gozar da companhia do Senhor, encerrar todas as lutas, todas as dificuldades, teria sido extraordinário. Mas o Senhor permitiu que eu continuasse. Às vezes alguém diz, pastor, Deus permitiu que o senhor ficasse para o senhor cuidar dos mendigos. Eu não acredito nisso, querido. Eu acredito que Deus permitiu que eu ficasse por um tempo maior, para que eu pudesse ir para a Europa, para a Flórida, Josué. Para que eu pudesse vir para o Rio de Janeiro com a minha mulher, namorar com a minha mulher, para que eu pudesse sentar meus filhos no colo, beijá-los. Deus permitiu que eu ficasse, para que Ele me ensinasse ainda mais coisas. Deus está muito mais interessado em se relacionar comigo do que eu faça coisas para Ele, querido. Há muita gente que acha que o grande lance da vida cristã é fazer. O grande lance não é fazer, e sim ser. Ser apaixonado pelo reino, ser apaixonado por Jesus, entender a graça de Deus e mesmo sem entender, se lançar à disposição do Senhor, mergulhar nos rios de Deus, deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida. Há uma riqueza tão grande. A gente até faz, mas fazer é muito menos importante do que ser. Eu tenho absoluta certeza, eu não sei por quanto tempo eu vou estar por aqui, mas eu tenho certeza que as lutas não encerraram. Paulo diz, por isso, irmãos, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Isso é a dinâmica de Deus. É Deus trazendo ânimo,
é Deus trazendo graça, é Deus nos sustentando, é Deus nos dando condição de continuarmos a nossa caminhada. O sofrimento está com os dias marcados. O Senhor Deus certamente já estabeleceu o momento, mas até que chegue esse momento, nós passaremos por muitas lutas e por muitas provações. Eu tive um infarto com 33 anos de idade, voltando de um voo dos Estados Unidos. Você é capaz de imaginar? 2 horas depois que o avião tinha decolado, eu tive um infarto dentro de um avião. E cheguei e vim pregar aqui. Josué deve se lembrar disso. Falei uns 15 minutos, fui embora no dia seguinte para o hospital, depois para o hospital, um hospital especializado em coração em Brasília, e os médicos disseram, o senhor precisa fazer 2 pontes safena urgente. E eu disse, não, eu quero ir para casa, quero pensar um pouco sobre isso. Não, o senhor não tem outra opção. Mas eu tinha uma palavra, foi algo muito interessante que aconteceu aqui na Betânia. Ainda era no templo antigo, eu estava à porta conversando com as pessoas, o pastor Josué próximo, e chegou um cara meio estranho, desses crentes estranhos, e ele olhou para mim e disse assim, o senhor é presbiteriano? Eu digo, sou presbiteriano. Eu estava em casa tomando banho ir para a minha igreja, eu sou da Assembleia de Deus, e Deus mandou que eu viesse aqui e falasse para aquele que ia pregar, que ainda não chegou o dia dele e que ele está cuidando da sua vida. Eu não sei o que aconteceu com você, mas Deus está cuidando da sua vida. E eu tomei posse daquela palavra. Eu coloquei meu coração, eu enchi meu coração de esperança, e Deus foi tão generoso que no final de 40 dias, eu voltei mais uma vez a Brasília, e ali eu fui recebido por uma equipe de 4 médicos, fizeram todos os exames. O médico me disse, volta amanhã, porque alguma coisa está errada no nosso equipamento. E eu voltei, no dia seguinte eles sentaram e falaram, se esse exame não tivesse sido feito por um dos maiores especialistas em cardiologia, inclusive, disse um dos médicos, ele foi meu professor na faculdade do Rio de Janeiro, eu não acreditaria que esse exame é do senhor. Mas houve algo extraordinário. Lá tinha uma moça da Igreja Batista Central, da igreja do pastor Vilarindo, em Brasília, e aquela moça olhou para eles e disse, isso chama milagre. E ele disse, eu não sei se chama milagre, mas que alguma coisa diferente aconteceu. O senhor tem um coração de um menino de 18 anos. Tudo faliu agora no mês de julho passado. A única coisa que funcionou bem foi meu coração. O Senhor tinha feito algo no meu coração. Mas às vezes Deus permite que a gente passe por lutas. Um dia eu chegava na Missão Vida, lá em Cocalzinho, e nós estávamos colocando um outdoor na entrada da missão, um poste de 7 metros começou a cair, eu preocupado com as pessoas que estavam perto, tentando tirar as pessoas, fiquei e o poste caiu sobre a minha coluna. Quebrei a coluna em 2 lugares, quebrei 3 costelas, quebrei a bacia, fiquei 1 ano numa cama de hospital. E como foi duro aquele ano, querido. Foi um ano extremamente difícil, mas eu nunca deixei de confiar e acreditar que o Senhor estava no controle da minha vida. Dante Alighieri, quando ele fala sobre o inferno, ele coloca na entrada do inferno a seguinte frase, deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Dante estava certo, querido. O inferno não é lugar de esperança, mas o céu sim, o céu é um lugar onde nós podemos esperar bênçãos, graça, misericórdia. Um dia todos nós estaremos face a face com o Senhor. Um dia nós gozaremos da presença eterna de Deus. O céu é um lugar fabuloso, não é porque não tem luta, não é porque tem muro de jaspe, mar de cristal, ruas de ouro. O céu é um lugar fabuloso, porque nós teremos a presença eterna de Jesus conosco. Nós gozaremos da companhia do nosso Deus, nós iremos estar com Ele, e ali sim, toda luta, toda provação ficou do lado de fora, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais,
e as coisas que não se veem, elas são eternas. Coloque os seus olhos em Jesus. Coloque os seus olhos no eterno. Acredite que o Senhor Jesus tem a sua vida na palma das suas mãos. Eu sei das lutas que o pastor Josué tem enfrentado. E é provável que há muitas outras pessoas aqui me ouvindo nessa noite que também têm passado por vales profundos, talvez com um filho desobediente, quem sabe um marido drogado, alcoólatra, talvez passando por crises financeiras, saúde. Deus te diz nessa noite, querido, no nome de Jesus, continue crendo, continue confiando. Eu tenho você na palma das minhas mãos. Eu estou cuidando da sua vida. Você não consegue ver o todo, mas acredite, Deus está no controle da sua vida, porque ela é muito preciosa para o Senhor. Eu escrevi um livro em parceria com vários escritores, como o Dr. Russell Shedd, pastor Messias Anacleto do Prado, pastor Hernandes e outros. O livro chama Como Enfrentar o Sofrimento. E eu escrevi esse livro muito antes de passar por essas experiências. E um dos escritores, reverendo Elias Passeri, pastor da Igreja Metodista Central de Curitiba, ele escreveu um capítulo. Veja o que ele disse. Ele disse: graças a Deus, o sofrimento está com os dias contados. Jesus morreu e ressuscitou para derrotar a morte. Morreu para aniquilar as doenças. Morreu para destruir o pecado e as injustiças. Porém, estamos vivendo entre o sim e o ainda não. Jesus já venceu todo o mal? Sim. Tomamos posse de tudo que Ele fez? Ainda não. Estamos aguardando. E enquanto a gente aguarda, nós passaremos, sim, por lutas, por dificuldades. A minha experiência é que Deus não está interessado em dizer sim para mim todas as vezes que eu oro. Aliás, a melhor maneira de Deus punir o Wilde seria atender todas as minhas orações. Mas Deus é tão generoso que Ele consegue lidar comigo e só me dá aquilo que é bom para a minha vida. E quando Ele entende que algo, mesmo sendo adverso, pode somar para que eu me torne um filho melhor, Ele permite sim que eu passe por isso. O apóstolo Paulo, ele foi um especialista da dor. Ele passou por grandes dificuldades. Ele enfrentou vales profundos. Veja o que ele escreveu em Romanos. E não somente isto, mas também gloriemo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Confie em Deus, querido. Tenha esperança. Certamente as coisas não vão terminar como elas estão. O Senhor há de fazer algo. O Senhor há de mudar a situação. O Senhor está cuidando da nossa vida. É muito provável que vai chegar um dia que você vai chegar no culto e alguém vai dizer: olha, o pastor Wildo lá da Missão Vida foi embora, partiu, morreu. E pode ter certeza que aquele dia foi um dia muito especial para mim. Isso vai acontecer com todos nós. Vai chegar um momento em que nós vamos partir para estar com o Senhor. E estar com o Senhor é o que há de mais precioso. Mas o que alegra meu coração é que enquanto esse dia não chega, o Senhor vai cuidar da minha vida. O Senhor vai cuidar das coisas que diz respeito a mim. O Senhor vai cuidar dos meus filhos. O Senhor tem cuidado da minha mulher. O Senhor tem cuidado da minha vida. Josué disse que eu estou um caco. E é verdade, querido. Eu saía de casa 15 minutos, quando eu já estava bem melhor. Meu recreio era 15 minutos. Eu entrava no carro, o Zé dava uma volta comigo. Eu não conseguia ficar sentado por mais de 15 minutos. Eu aprendi tanta coisa boa com o Senhor nesse tempo. Tem sido muito duro. Tem sido muito difícil. Quantas vezes eu chorei no meu travesseiro. Quantas madrugadas sem dormir. Quantas lutas, quantas provações. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E que, por certo, Ele se levantará.
Os médicos me disseram, são 2 anos de recuperação. No próximo dia 5 de maio completam 10 meses. Há pouco mais de uma semana eu fui sozinho para os Estados Unidos pregar. E eu disse para a mulher, eu preciso fazer isso, eu preciso vencer. Medo de tudo. Eu não conseguia tomar banho sozinho, eu tinha medo. Eu fui tomado de pavor. 2 pessoas me visitando, Josué, era muita gente, era uma multidão. A Missão Vida, você sabe, fica menos de 5 minutos de carro da minha casa. Primeira vez que eu fui à Missão Vida, eu fiquei apavorado, disse, Rosane, tira daqui, por favor. Mas eu fui me entregando a Deus, Deus foi curando o meu coração, Deus foi curando a minha vida, e Ele não parou. Ele continua fazendo isso. E certamente, querido, há muito ainda que Deus pode fazer pela minha vida. E eu estou como aquele homem à beira do poço. Cada vez que a água se mexe, eu tento me jogar, mas sempre alguém desce antes. Mas vai chegar o meu momento. E enquanto não chega esse momento, eu quero amar o meu Senhor, eu quero servir o Senhor, eu quero honrar a Deus com a minha vida. E se for preciso, com as dificuldades que eu venho enfrentando. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Uma das coisas que me fascina na Bíblia é que as vitórias e derrotas, elas são contadas da mesma maneira. O Senhor não esconde absolutamente nada dos seus servos. Jesus disse que nós teríamos aflições, provações, lutas, mas que nós venceríamos, porque Ele venceu. Feliz aquele que tem o Senhor por auxílio, feliz aquele que tem o Senhor como amigo, feliz aquele que diante das aflições da vida, confia na graça de Deus e pede misericórdia. Se você tem passado por lutas, querido, abra sua boca, fale, chore. Deus conhece você e sabe da sua estrutura. Não tente impressionar a Deus. Chegue diante de Deus e diga para Ele. Fale com Ele. Peça graça, peça misericórdia. E certamente você não vai ficar sem uma resposta. Se alguém nessa noite, numa situação parecida, que tem enfrentado desafios, e gostaria de receber a minha oração, eu queria muito convidar você para vir aqui à frente. Queria que você saísse do seu lugar, um gesto de fé, e viesse aqui. Quero interceder por você, quero interceder pela minha própria vida. Não vou insistir com você. Se você deseja, as águas se movimentam sempre, todos os dias, todo instante. O Senhor é aquele que levanta o abatido, o fraco. O Senhor é aquele que faz milagres extraordinários nos dias de hoje. E Ele deseja fazer isso hoje, na nossa vida, na sua igreja aqui em Niterói. Você certamente já viu algo extraordinário de Deus. E você pode mais uma vez fazer parte desse milagre. Eu queria desafiar você a orar. Enquanto eu oro por você, você vai colocar a sua situação diante de Deus. Abra seu coração e diz para Deus aquilo que está complicado, que está doendo. Apresente a sua dor ao Senhor. Pai, Tu és o nosso Deus bondoso, amoroso, misericordioso. Nós nos curvamos diante da Tua face e pedimos pela Tua graça, e pedimos pela Tua misericórdia, e pedimos para que o Senhor libere sobre nós uma unção de alegria, que a paz do Senhor, que excede a compreensão humana, venha sobre nós, que nessa hora, Senhor, o Senhor possa sondar os nossos corações, que nessa hora o Senhor possa trazer ânimo, Senhor, à Tua igreja, aos Teus filhos e filhas que estão aqui diante da Tua face. Nós não temos a quem recorrer, Senhor. O Senhor é o penhor da nossa vitória.
O Senhor é aquele que pode todas as coisas. E por isso nós abrimos a nossa boca. Por isso nós voltamos os nossos pensamentos para o Senhor. E pedimos a intervenção dos céus em favor das nossas vidas. Sonda, Deus, o coração desse homem, dessa mulher. Visita, Senhor, as nossas casas nessa hora. Filhos, cônjuge. Visita, Senhor, aqueles que têm passado por momentos difíceis na área de saúde. A Tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós pedimos, cura, ó Deus, aqueles que o Senhor deseja. Cura, Senhor, aqueles que têm passado por momentos difíceis. E se não é desejo do Senhor fazer isso hoje, que o Senhor possa dar a cada um de nós, ó Deus, condição de entender e lidarmos melhor com essas perdas que têm acontecido na nossa vida. Mas nós continuamos pedindo, no nome de Jesus, faz milagres, ó Deus, nessa hora. Faz milagre, ó Deus, na vida daqueles que têm enfrentado adversidades na área financeira. Faz milagre, ó Deus, na vida daqueles que têm pedido ao Senhor, que têm, às vezes há anos, orado, ó Deus, por algo especial. Que nessa noite, Senhor, nós possamos ouvir testemunhos de que o Senhor esteve entre nós, que o Senhor fez algo poderoso no nosso meio, que o Senhor se manifestou de maneira especial por meio do Teu Espírito Santo e tirou fardos dos ombros do Teu povo e trouxe alegria e ministrou cura e fez coisas bonitas para a glória do Teu próprio nome. Abençoa, Senhor, esta igreja. Toma, Senhor, os pastores. Eu oro pelo pastor Josué, pela sua esposa, pelos seus filhos. Eu oro, Deus, para que o Senhor continue sustentando o Teu servo. Traz refrigério, Senhor, ao coração do Josué. No nome de Jesus, anima seu coração. Dê ao Teu servo saúde física. Grande é a jornada do Teu servo. Senhor, Josué tem lutado para viver uma vida bonita e ele tem sido inspiração para tantas pessoas. E nós pedimos, tem misericórdia do Teu servo. Abençoa seu ministério aqui. Abençoa, Senhor, os demais pastores dessa igreja. Abençoa, Senhor, os líderes. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Para que Betânia continue sendo, ó Deus, uma expressão maravilhosa do Teu amor nessa nação. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos de todo o mal. E recebe a nossa gratidão no nome poderoso e precioso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.